A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de ler com os irmãos nessa noite uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que nos diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Amém, meus amados irmãos. Gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite e junto meditarmos no tempo e na chamada de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, que tem um chamado específico na presença de Deus. Uma das passagens mais gloriosas, um homem que tinha intimidade com Deus, que era Moisés. Eu e você conhecemos toda a história de Moisés, tudo que ele passou, e assim como eu, como você, a gente entende que existe muitos processos na nossa vida até chegar o tempo exato de Deus realizar o seu projeto e a sua obra na nossa vida. Moisés era um instrumento de Deus que podemos dizer que levou um certo tempo para que Deus o chamasse para fazer aquilo a qual ele foi designado nesta terra. Desde pequeno Moisés ele sofria perseguições. Moisés sobreviveu por um milagre, porque quando o faraó queria matar todos os meninos, a Bíblia diz que Deus guarda Moisés, e Moisés é criado dentro da casa daquele que queria tirar a sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós logo entendemos que Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então Moisés, todo tipo de faculdade, todo tipo de grau acadêmico que existia dentro do Egito, Moisés possuía. Ele foi criado como um príncipe na casa de Faraó. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele sempre olhava para o povo que sofria na mão de Faraó. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E nós logo entendemos porque, com o passar do tempo, ele tenta, como eu e você, resolver as coisas com a força do seu braço. Nós vamos ver quando ele se encontra ali em meio a uma discussão dos seus irmãos, em meio a uma briga, ele usa a sua força, ele usa o seu treinamento militar e acaba cometendo um homicídio. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Moisés, tentando ajudar os seus irmãos, ele acabou atrapalhando, porque não era o tempo de Deus e não era o querer de Deus naquele momento. E a Bíblia diz que logo após outra discussão, ele é descoberto. E ele tem que fugir. Com 40 anos, Moisés, ele foge do Egito com 40 anos de idade. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele vai para o deserto, depois de ser instruído em todo o conhecimento do Egito. E de príncipe ele agora vira apenas um pastor de ovelhas. E o tempo passou, porque o tempo não para, nem para mim, nem para você, a gente envelhece, Moisés também envelheceu. Mas eu creio que Moisés jamais esqueceu o seu povo, Moisés jamais esqueceu aqueles que ele deixou para trás. O desejo do coração e da alma de Moisés era que ele pudesse fazer algo pelos seus irmãos. Mas até então parecia que ele estava de mãos atadas. Até que, em uma visão, no monte de Deus,
A Bíblia vai dizer que Moisés está no monte e de repente uma sarça começa a arder, e a diferença dessa sarça era que ela ardia e não se consumia. E isso chama a atenção de Moisés. E Deus se manifesta no meio da sarça e fala com Moisés. E diz para ele: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Deus começa a ter um diálogo com Moisés. Mas Moisés não é mais um jovem e nem tem mais meia-idade. Moisés agora já passou da terceira idade. Moisés está com 80 anos. Imagine você, que almejamos tanto fazer alguma coisa para Deus, mas a gente se olha no espelho e vê que envelheceu, a gente olha, já temos filhos, daqui a pouco vem os netos, e parece que tudo aquilo que a gente queria fazer para Deus ficou para trás. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que está me ouvindo. O tempo de Deus é perfeito. Com 80 anos, Deus se manifesta a ele, no meio de uma sarça ardente, e diz a ele: eu vou te enviar a Faraó, para libertar o meu povo. Meu querido, minha querida, quando chega o tempo de Deus, eu quero dizer para você que desanimou, eu quero dizer para você que cansou, para você que ficou doente, para você que acha que não vale mais a pena, você que sonhava em ser um grande pregador, você que sonhava em ser um grande cantor, adorar a Deus, e você trabalhou, porque todos temos que trabalhar igual a Moisés. Quem sabe não era a profissão que você queria, você pegou outros rumos na sua vida, e agora você está aí me ouvindo, pensando: o tempo já passou, eu já estou velho demais. Eu costumo dizer que houve 3 períodos na vida de Moisés. O primeiro é que ele foi instruído e sabia tudo. O segundo é que ele vai ao deserto, e a maioria das coisas que ele aprendeu no Egito como príncipe, no deserto não valia de nada, porque ele era apenas um pastor. Então Moisés sabia tudo, depois não sabia quase nada, porque o tempo passou, e de repente Deus aparece a ele, e ele descobre que quando eu e você não temos nada, nós temos tudo quando Deus nos chama. Porque o tempo de Deus na nossa vida não muda a força que nós temos no braço, quando nós queremos fazer. Mas quando Deus diz para mim e para você: isso vai ser um sinal, porque agora sou eu que estou te enviando. Minha irmã, meu irmão, não perca a esperança. Você que, como eu, envelheceu, teve filhos, as coisas mudaram na sua vida, mas você muitas vezes se encontra em silêncio. Muitas das vezes você fica meditando no seu passado, em tudo aquilo que outrora Deus falou para você. E você diz: não, tem gente, porque a gente tem esse costume, a gente gosta de jogar a responsabilidade sobre os ombros dos outros. A gente acha, tem gente que canta melhor, tem gente que prega melhor. Mas a questão é que Deus não quer quem canta melhor e quem prega melhor. A questão é que Deus escolheu você. É você que Deus chamou. Não é porque você é o melhor. É porque você foi chamado por Deus, escolhido, separado pelo Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: o tempo de Deus é chegado na tua vida. O Senhor se manifestará de uma maneira gloriosa e diferente.
Você terá um ministério renovado, ainda que ache que o tempo tenha passado. Eu quero dizer para você que o tempo para Deus não existe, porque tudo é patente diante dos olhos do Senhor. E Deus está te chamando nessa noite do meio da sarça. Deus está te chamando, está me chamando. E a primeira coisa que nós fazemos para Deus quando Deus nos chama é dar desculpa, é dar empecilho. Moisés disse: eu não sei falar, minha língua é pesada. E a resposta de Deus é: quem fez a boca do homem? Você pode dizer para mim: eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas quem foi que te formou? Até quando você vai usar desculpas para não fazer a vontade de Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o tempo de Deus é agora. É agora que nós temos que pregar. É agora que nós temos que louvar. Ah, mas tem gente que faz melhor. Sem dúvida. Tem gente que prega 1000 vezes melhor do que eu, melhor do que você. Canta 1000 vezes melhor do que eu, melhor do que você. A questão é: quem Deus chamou? Deus chamou eu e chamou você. Deus quer que você pregue e que eu pregue, que você cante e que eu cante, porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então, meu querido, minha querida, é tempo de despertar. Levanta a tua cabeça, porque o tempo pode ter passado, mas Deus está te chamando nessa noite. Levanta de novo, prega de novo, louva de novo, faça de novo, evangelize de novo, porque Deus será com você. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Fique com esta palavra, que quando a gente pensa que não é nada e não pode nada, Deus se torna tudo e pode tudo na nossa vida. Que Deus abençoe você e a paz do Senhor, meus irmãos.